Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Uma só família, somos melodia. Rádio é melodia, rádio é melodia. Rosa e o pastor Gilaelson. Eu louvo a Deus pela vida das Déboras, né? Ontem nós fizemos desfile cívico lá e foi bênção, muita oração, apesar de alguns problemas, mas nós só podemos agradecer a Deus porque Ele estava presente. Um beijo aí nas Déboras, nossas queridas irmãs, que Deus abençoe vocês, foi maravilhoso. É isso. Conosco também o pastor José Barbosa, metodista wesleyana. Hoje ele está todo de preto, né, pastor Valdir? Rapaz, vamos estar... Pois é, rapaz, isso aqui é apenas um estilo de hoje, né? Nada a ver. É pro dia, né? Tô tranquilo, Tem nada a ver calmo, com o Vasco, sereno, né? tranquilo, olhando para Jesus. Satisfação estar com o Valverde aqui, meu colega, conterrâneo, gente da melhor qualidade, dormindo, é claro. Mas nós louvamos a Deus. Ontem foi um momento maravilhoso ali no desfile, que eu estive lá prestigiando meu neto, que ele está na banda lá da Colégio Militar. Que benção. Quem está aí orientando o pastor Marcolino, um servo de Deus, acima de qualquer dúvida, né? E louvo a Deus também por estar aqui no debate, junto com o Gilaelson, né? Nosso ícone aqui da rádio, né? Gente boa e tal, e consegue controlar até a gente aqui, viu? Quando não dava pra controlar, ele passa, terminou o debate. Acabou. Mas nós louvamos a Deus porque estamos avançando, né? Cada dia que passa, Jesus está próximo. Eu, por exemplo, já digo que Jesus está muito mais próximo. Depois dos 73, está bem mais próximo. E a minha alegria fica muito radiante ao saber que cada dia eu estou mais perto de Jesus, por causa da idade. Por isso eu quero me preparar sempre para quando ele voltar, eu estiver fazendo aquilo que lhe agrada. Um beijão para minha amada esposa, para minha igreja metodista wesleyana e para muitas pessoas que falam, a sua voz é confundível. Até numa loja perguntaram, o senhor pastor Zé Barbosa ouviu minha voz? Eu falei, por que está perguntando? Porque tem um pastor Zé Barbosa que tem a voz igual a sua. Eu falei, pois é, eu copio de vez em quando. Vamos iniciar o debate orando, falar com o nosso Pai que está no céu. Vou pedir ao pastor Barbosa que apresente este momento ao Senhor. Bendito Deus, o assunto é um assunto difícil, embora é um assunto até comum no meio do povo de Deus, no meio da sociedade. Tem pessoas que são pessimistas, desanimadas, e às vezes encontramos também pessoas com otimismo esfuziante. Mas o que nós queremos trazer, ó Deus, à tona, são ideias. Ó Deus, bíblica, também fatos bíblicos, para trazer luz a pensamentos pessimistas e que pessoas venham olhar com fé para Jesus, porque Ele verdadeiramente guardará o nosso depósito até aquele dia, o dia da volta de Cristo. Que Deus abençoe a nossa rádio, os ouvintes,
e que haja libertação através da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Chegando o caso comum, aspas. Qual o limite entre o pessimismo e o realismo? Tenho uma amiga cristã extremamente pessimista. Nada para ela é bom, em tudo ela vê problema. Quando digo que isso é pessimismo, ela retruca dizendo que ela é apenas realista. Só que ela vive para baixo e tenta fazer o mesmo com quem rodeia. Fecha aspas. Pessimismo é falta de um real conhecimento de Deus? Vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Eu me lembrei, não tem como não lembrar do fato dos espias, né, na Terra. Eles vão olhar a Terra quando voltam. Realmente a Terra é boa, mas tem uns gigantes lá e é complicado, acho que não vai dar, enfim, né? Agora, pastor Valverde, realmente, de fato, às vezes você conhece algumas pessoas assim, né? A perspectiva que vai dar errado, a perspectiva que não vai ser bom, elas estão sempre vendo as dificuldades e não as soluções. O que é isso, pastor Val? Meus queridos, isso que ele está perguntando aqui, e essa pergunta permeia aí o coração de vocês, é literalmente a falta de uma conversão sincera e verdadeira, né? Porque assim, no início da nossa caminhada cristã, nós somos muito otimistas, mesmo com todas as mega grandes dificuldades que enfrentamos. E com o passar do tempo, por achar que Deus não está atendendo os propósitos em nossa vida da forma com que nós queremos, aí começamos a ficar pessimistas. Quer dizer, o nosso otimismo com relação às coisas que é de Deus, ela tem um prazo de validade, até o momento em que não somos servidos na nossa humanidade. Não é como se Deus fosse humano e como se ele veio para atender às nossas necessidades humanas, né? A falta de visão de uma pessoa pessimista que é cristã é literalmente a falta de conhecimento do que é o reino de Deus e qual é o propósito de Deus. Porque se nós olharmos os apóstolos que estavam na caminhada, né, nós vamos ver que nenhum deles conseguiu êxito e glória na terra. Eles poderiam ser literalmente pessimistas com relação a ver o mestre dele numa cruz cravado, né, o nosso Senhor, no meio de 2 ladrões, que o evangelho de Cristo é um evangelho falido. Vem dizer aqui que é bonito ver um rei no meio de 2 ladrões numa cruz. Ou Paulo, que largou tudo que ele tinha, né, as riquezas, o poder, né, a diplomacia, os meios diplomáticos que ele vivia, né, as escolas com que ele aprendeu dos fariseus, todo o status que ele tinha de um mega líder, para seguir agora e levar à morte. Então não vejo otimismo nenhum nesse tipo de pregação, argumento. Não vejo otimismo nenhum, você, humanamente falando, de achar que há alguma coisa boa nessa história toda. O evangelho de cruz é um evangelho falido. Mas aí tem um detalhe, é você entender qual é o propósito de sermos cristãos. Qual é o propósito de você aceitar Jesus? É para você viver uma vida de fartura, bonanças e felicidades, e Deus fazer tudo o que você quer e você ser otimista. Eis que Deus está aqui. Eu, inclusive, tenho algumas pregações que as pessoas estão pregando lá e estão rindo, né? Profetizando coisas, porque parece que Deus vai fazer o bem, humanamente falando, às pessoas, a plateia que está lá. Eu não vejo, sabe, nenhum sentido do evangelho que não te leva a você entristecer com a vida que você leva nesse mundo. Então isso traz tristeza e vai trazer pessimismo se você não tiver um conhecimento pleno da verdade. E esse conhecimento pleno da verdade vem por instrução, por educação e por escola bíblica dominical. Nós precisamos estudar mais a Bíblia e entender quais são os propósitos de Deus para a vida do homem. E não é como nós queremos, porque a Bíblia nos ensina que é abandonando tudo, é perdendo tudo que se ganha. E o otimista, ele sempre sabe que quando ele está com Deus e ele é um crente que conhece a palavra e busca essa palavra na essência, ele sabe muito bem que as derrotas que nós temos na terra, que a vida ruim que nós levamos, de humilhação, de tristeza, de dor, de agonia, de sofrimento, de tudo, serve para coroar a nossa glória que será no céu. Aí você, mesmo sofrendo, você vai ser otimista, né?
E a diferente do outro, que a vida fica difícil, foi mandado um emprego, está passando por prova, vai passar pelo deserto e tudo, e fala, minha vida não muda, eu sou um crente, mas eu estou sempre passando problemas, porque não enxerga a verdadeira e não entende a verdadeira mensagem da cruz. Muito bem. Pastor Barbosa, hoje já se sabe que o pessimismo é um traço da personalidade que está sempre olhando o lado negativo da situação ou esperando resultados favoráveis. Mas o fato é que, às vezes, você encontra algumas pessoas assim, né? Outro dia encontrei um pessimista falando, será que eu vou morrer? Que tá tudo dando certo para mim, eu tô com medo. Na vida, para mim, sempre tudo deu errado. Mas será que essa é uma perspectiva real? Ou enfim, ou é da natureza, da personalidade mesmo da pessoa que ela só vê esse lado? Será que isso está na história dela, da criação? Será que ela viu isso em casa? O que de fato formou isso, né, na sua consciência, pastor Barbosa? Quando você fala da criação, aí abre um leque muito grande, né? Por exemplo, o homem, ele foi criado, formado, orientado por Deus a ter uma vida eterna. E, na verdade, é por isso que ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Se for escolher morrer ou viver, a pessoa escolhe viver. Então, Adão, ele, ao meu ver, sendo induzido a querer um pouco mais. Querer um pouco mais do que já tinha, né? E, na verdade, ele, além de não conseguir, ele perdeu muita coisa. Muita coisa. Ele queria, segundo a lábia de Satanás, ele seria semelhante a Deus, conhecendo o bem do mal. E Deus já tinha falado isso para ele, para não se atrever. Agora, muitas pessoas, vamos falar no contexto cristão, né, que viraram pessimistas, como falou bem aqui o pastor Valverde, que no início é um otimismo quase esfuziante. Bom, para quem estava no fundo do poço como eu, qualquer porcentagem boa, para mim, já era um grande milagre. Qualquer porcentagem boa que iria mudar a minha vida, já era um grande milagre. Então, o que eu comecei a pensar? Deus vai mudar totalmente a minha vida. Muito bem. Era um otimismo maravilhoso, segundo o que o nosso amado Valverde comentou aqui na primeira fala. Agora, comigo, tem acontecido ao contrário. Em vez de eu perder o otimismo, eu costumo olhar sempre a história da minha vida. A história da minha vida fora feita de milagres. Então, quando vem qualquer obstáculo grande na minha vida, eu lembro das batalhas que Deus me ajudou a vencer. Então eu vou eliminando o pessimismo ao recordar as vitórias, fazendo que a palavra de Deus se cumpra na minha vida, quando diz, lembrar das coisas boas, né? Então, lembrar das coisas boas, Jeremias ensina isso, né? Lembrar das coisas boas e fazer com que elas permaneçam mesmo em meio às lutas. Em meio às lutas. Então, eu estava pesquisando, eu recebi a mensagem hoje do nosso debate. O profeta Oséias, em Oséias 4:6, ele fala, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, eu creio que o pessimismo, quando eu falo no âmbito cristão, é mais poderoso quando o povo não tem instrução da palavra de Deus. Quando o meu colega está bem hoje, rapaz, está bem hoje, né? Ele diz que a escola dominical é o maior remédio
para pessimista. Que ali ele vai aprender que nem tudo é bolinha azul, rosas, tem planta que só roseira que só nasce o galho com espinho. E custa dar flor. Eu tenho uma lá em casa, lá, que tá lá já tem um tempo, eu acho que eu vou passar a faca nela qualquer dia. Né? Tem umas que eu plantei tem um ano e pouco, todo ano dá flores bonitas, lindas. Então, a visão natural do mundo, né, que eu tenho parente que é psicólogo, tem a grande Roselena, que é uma grande psicóloga, que ela traz conhecimento científico com conhecimento bíblico, então ela se torna uma psicóloga quase perfeita. Não é verdade? É. Quase perfeita. Então, hoje existem os coaches, né, que só com palavra de otimismo, palavra, né, para levantar a moral das pessoas. A moral das pessoas. Alimentar o ego das pessoas. Tem pessoas que falam assim, profetiza que você está curada. Pensa aí, você está curado. Não nem fala em Deus, não. Pensa aí, você está curado. Libera fluidos bons. Isso não é errado. Mas a palavra de Deus é diferente. E conhecereis a palavra, e a palavra vos libertará. O que é verdade que Jesus diz? A palavra de Deus. Então, eu fico olhando aqui dentro do conhecer bíblico, quando você comentou sobre os espias. Os espias conheciam tantas coisas que Deus fez. E aquelas muralhas, vamos lá, aquelas muralhas de Jericó, comparada à abertura do Mar Vermelho, comparada às 10 pragas no Egito, não era nada. Então, o pessimista, tem crente que não precisa ser um vendaval, uma tempestade, um ciclone, um furacão. Na medida que ele está a fé, qualquer ventinho derruba, qualquer ventinho é tempestade de 4 d'água. Então, vamos falar mais sobre fé, mediante a palavra de Deus, e o pessimismo, que é o contrário daqueles que andam com Deus. Muito bem. Eu quero voltar a essa questão, pastor Valverde, dos espias, porque interessante, né, nessa passagem de Números, né? Moisés envia os espias e eles voltam. Realmente, a terra é boa e tal, mas lá tem uns gigantes lá e o pessoal lá é muito forte. E nós somos igual as formigas, né? Nós éramos como gafanhotos. Interessante que não são os guerreiros de lá que falam que eles eram como gafanhotos. É eles mesmos que se veem assim, né? Então, assim, então nós não temos chances, né? Em outras palavras, é o que eles queriam dizer. Eu quero saber o seguinte: a estrutura do ambiente pode alimentar esse sentimento em mim, ou esse pessimismo ele pode ser gerado pela estrutura dos ambientes, porque assim o ambiente sempre foi difícil, o ambiente conspira contra mim, enfim, pode ser isso ou não? Olha, isso aí é uma pergunta muito simples de responder, porque assim, independente do ambiente, se você não está bem com você mesmo, se você não tem esperança, porque tudo é gerado dentro do coração do homem, dentro do cérebro do coração. Você falou aí dos 12, mas teve 2 lá que não foi favorável à conversa, o argumento dos outros 10, não. Josué e Caleb pensou diferente, né? Então, a confiança do homem e a esperança dele em se tornar vencedor, né? E ser esse otimismo vencedor, vem literalmente da confiança que ele tem em Deus, né? E do conhecimento e da confiança. Por isso que Paulo fala, crescer no conhecimento, na graça e no conhecimento. Voltando aos espias e ao ambiente, eu não acredito não, viu? Dentro da Bíblia, eu acho que não é um ambiente que transforma e que dá medo ao homem, não. É a falta de fé que o homem tem. E vou te explicar melhor. Lembra daqueles 3 que Sodoma e Gomorra mandou para a fogueira? E o que ele falou lá? Olha, eu tô com Deus.
Se o meu Deus achar que eu devo morrer agora, eu morro, né? Sadraque, Mesaque e Abdenego. Nabucodonosor. Ele chegou, se o meu Deus mandar agora, foi 597 da era antes de Cristo. Se o meu Deus achar que eu devo morrer agora, eu vou morrer. Mas se ele quiser me livrar, que ele será sempre o meu Deus. Eles foi confiando, né? Seja feita a vontade de Deus. O que está faltando no pessimista dentro da igreja é colocar a vontade de Deus soberana na sua vida, independente da sua. É aí que está o problema. Aqueles espias que falaram aqui que eles eram gigantes, eles não tinham a confiança, literal, representando aquelas tribos, das 10 tribos, não tinha confiança suficiente para dizer assim, olha, o povo é forte realmente, o povo é gigante, nós realmente somos fracos, porque são guerreiros, são isso. Só que nós temos um problema, Moisés. Nós temos, a nosso favor tem uma questão que eles não conhecem. O nosso Deus é poderoso demais, como o pastor Barbosa colocou muito bem aqui. O nosso Deus nos livrou da terra do Egito, abriu o Mar Vermelho, nosso Deus nos sustentou por 40 anos no deserto. Então esse Deus não vai nos abandonar em função de uma muralha, não é, pastor? Então veja bem o que acontece. O problema não é o ambiente que transforma a situação, é que dá o pessimismo. Você já está com o coração inserido naquilo. Olha, eu não vou conseguir vencer, sinceramente, eu sou convertido, eu aceitei Jesus, mas já existe, aí inventam uma tal de maldição hereditária, já existe na minha vida uma maldição hereditária, meus pais deu errado, minha avó deu errado, todo mundo deu errado, não é eu que vou dar certo, eu estou indo na igreja porque é assim mesmo. Gente, isso aí não existe, porque assim, eu não vejo a perspectiva de uma caminhada cristã, mesmo com todas as dificuldades, você numa cama prostrado agora no hospital de base, você com câncer, você com problema, e você sendo um servo fiel, se você crê em Deus, algo de extraordinário vai acontecer. E se for para a sua morte o problema, vai servir para edificar vidas de muita gente, porque isso é o que Deus quer, é que a nossa vida aqui seja um testemunho, tudo para a honra e glória do que ele é capaz de fazer. E ele é capaz de fazer incomensuravelmente muito mais coisas daquilo que o homem é impossível imaginar. Porque esse Deus é tremendo. Agora, se você não confia, você pode ter toda a situação, e aí vem um ambiente, eu tenho dinheiro, eu tenho um carro, eu tenho indústria, minha vida é família maravilhosa e tudo. Mas no domingo de manhã você acorda com a gripe. Eu vou morrer com essa gripe. Eu não vou para a igreja porque eu estou gripado. Isso pode me levar à morte. Então não é o ambiente. É o que está no coração do homem, no pensamento. Muito bem. 11 horas mais 33 minutos. Nós vamos ao intervalo. Já já a gente retorna para a segunda parte do nosso Debate Melodia desta segunda-feira. Estamos apresentando Debate Melodia. Parece prazeroso, mas é sofrimento. Parece divertido, mas é trágico. Parece bom, mas é muito ruim. Droga destrói famílias. Droga mata. Não estrague seu futuro. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Vem aí a Semana Brasil, de 1 a 9 de setembro. Você vai comprar na Cortina e Cia com até 50% de desconto. São peças selecionadas com preços imperdíveis.
tem toalha de banho por R$19,90. Manta casal por R$29,99. Travesseiro por R$19,90. Cortinas a partir de R$49,90. E não para por aí. Persianas e colchões com até 50% de desconto. Chegou a hora de deixar a sua casa ainda mais bonita com a Cortina e Cia. A nossa loja física fica na Praça da Bandeira 10, centro de Vitória da Conquista, Bahia. Mas você também pode comprar pelo nosso Instagram, @Cortina e Cia VDC, ou pelo nosso WhatsApp no 77 3025 0733. A entrega aqui na cidade é grátis. Cortina e Cia. Cortina e Cia, Praça da Bandeira, número 10, Centro. WhatsApp 3025 0733. Cortina e Cia. É como pérola escondida no mar. Vem aí, o Débora Day Bahia 2025, dia 27 de setembro, das 8 às 18 horas, na Igreja Assembleia de Deus Catedral, na Rua Manuel de Souza Chaves, 562, no centro de Ipiaú. Você é nosso convidado especial. Débora Day Bahia 2025. Participe! De volta a 11h36 agora na Melodia. Hoje falamos sobre pessimismo aqui na emissora, no nosso debate. O debate traz esse tema porque, na verdade, é uma necessidade, né? E às vezes você encontra, ou às vezes você mesmo pode estar vivendo essa fase do pessimismo, né? E é fato que existem pessoas com esse traço na personalidade, né? E elas são pessimistas em tudo, quase tudo, né? Pastor Barbosa, mas também temos a questão da preguiça, né? Porque o preguiçoso também vê muita dificuldade em tudo, né? Como é que a gente faz essa análise aí? Cara, veja bem, quando a pessoa quer ganhar um bom salário, ele hoje se fala muito em estudar. Uhum. Na nossa época, bem lá atrás, também era assim. Estude para ser alguém na vida, né? Assim. Estuda, aprenda uma profissão, que antigamente era valorizado quem aprendia uma profissão, né? Hoje, a tecnologia foi aumentando, então as pessoas têm que suar a camisa para ser alguma coisa. E aqueles que não estudaram, eu conheço pessoas que ganham alto salário e praticamente sem estudo. E ganham alto salário. Porque tudo que mandou fazer dentro da firma, que cresceu junto como servente, ele conhece todos os caminhos atrás da firma. Então, vira uma pessoa de confiança, porque ele, com todas as dificuldades, ele não temeu e teve coragem de encarar, aprender e aprender sempre. Então, a gente vê que os espias, né, eles tinham coragem porque foi escolhido com os mais corajosos, né? Mas a coragem, ela tem sido colocada à prova. À prova. Quando você está numa situação que não tem mais jeito, é terrível. Eu posso dizer, até comentava em off aqui com o Valverde, o nosso pastor aqui, né, que lá na cruz tinha o rei para ser morto e 2 ladrões que mereciam a morte. Um não merecia, outro merecia. O rei que deu a vida por todos, deu a vida para gerar vidas. Um zombou daquele rei que estava sendo crucificado e desafiou: se tu és o Filho de Deus, salva a ti, salva nós também. Aquele outro ladrão, ele poderia estar no maior pessimismo da vida. Veja bem, num momento crucial da sua vida, num momento que não tinha mais nada a fazer,
ele começa a meditar naquele homem que estava assim, ao seu lado ali. Um homem chamado Jesus. Eu só ouvi falar coisas maravilhosas desse homem. Ele ressuscitou mortos, ele expulsou demônios, ele curou cego de nascença, ele fez o mudo falar, o cego ouvir, e de repente eu falei, peraí, o meu pessimismo acaba agora numa pergunta. O meu pessimismo acaba agora numa pergunta. Mestre, Senhor, lembra de mim quando entrar no seu paraíso. Um homem à beira da morte, em vez de falar assim, e chorar, eu não quero morrer, ele já sabia que não tinha condições de sobrevivência, mas sabia que tinha um ali, Jesus, que poderia dar algo muito mais do que uma vida física, uma vida eterna. Então, eu vejo o Estevão, quando ele começa a falar de Jesus, ele foi acusado de blasfêmia e tal, e quando ele começa a levar as pedradas, quando estava terminando o seu vigor físico, em vez de estar pessimista e vulnerável, ele lembra de Jesus e fala, eu vejo o meu Jesus me esperando. Ao estar sendo apedrejado, em vez de ter pessimismo, Jesus, aí, o que está acontecendo comigo aí? Por causa da minha fé em ti, que a maioria dos crentes pessimistas botam culpa em Deus pelo sistema do mundo, pelo sistema de salário, pelo sistema de gastar mal o seu dinheiro, ainda bota a culpa em Deus. Como os espias lá queriam que tudo acontecesse lá quando Moisés botava o cajado lá, a água virava sangue, e botava o cajado, saía rã e um monte de coisa. Queria isso, não queria trabalhar, não queria nada, só esperar. Eu lembro muito bem, lá em Itabuna, eu descobri que uma senhora lá estava quase passando fome na nossa igreja, que o pastor não pode deixar uma igreja passar fome, uma ovelha passar fome. Ele tem que procurar saber o que está acontecendo, porque a ovelha está triste e tal. Aí eu soube. Aí, como eu era um missionário principiante ainda, e não tinha quase nada para me comer também, eu peguei e dividi o que tinha. O homem, o marido que não queria, depois descobriu que o marido não gostava de trabalhar, não era cristão não. Aí eu falei assim, o que eu tinha aqui eu dividi. E era pouca coisa. O camarada olhou e perguntou se não tinha nem uma carninha. Falei, o ovo que tinha aqui eu dividi, rapaz. Dividi. E quase que eu falei assim, rapaz, vai trabalhar, rapaz. Vai trabalhar. Um pessimista que até para levar uma coisa para casa estava achando ruim. Achando que não ia dar, que não ia ser legal, não ia satisfazer, não ia alegrar o coração dele. Oh, meu querido, o pessimismo do crente é quando ele é confrontado, ele dizer, eu sei em quem tenho crido e ele é fiel para guardar o meu depósito até aquele dia. É aquele homem, como Paulo, quando viu a morte, eu sei que o meu tempo já acabou, mas a coroa da glória está me aguardando. O pessimista, a minha mulher passava com a gente indo para Ilhéu de Buzu, e ela falava para passar naquelas hospedagens bonitas e falar para as minhas filhas, um dia nós vamos entrar ali, um dia nós vamos entrar ali. Então, eu fiquei 10 anos para ter o primeiro carro. E os 2 primeiros carros foi Deus que falou assim, eu vou te dar um carro. Passaram 10 anos. E a Deus, cadê o carro? Deus não vai te dar o carro. Ele falou que vai dar agora, eu não sei quando. E ele vai dar. Eu tive 2 carros, 0, que eu não gastei um tostão para pagar. Então, o meu pessimismo, ele é renovado através da minha fé. E você que está sem fé, para viver esses probleminhas que a gente tem na Terra, como você vai ter fé quando o problema agravar e você ter que falar assim, eu sou cristão. Mas você falar que é cristão vai morrer. Então eu morro, mas continuo falando ser cristão. Então não tem pessimismo.
Pessimismo é para aqueles que não conhecem Bíblia, para cuidar ter nela a vida eterna. Muito bem. Ô, pastor Valverde, é o seguinte, eu só queria fazer aqui uma diferenciação, e que o senhor comentasse, porque não é que seja proibido ter um pessimismo, ou ser pessimista em algum momento, em alguma coisa. Você pode ser pessimista, né, ali dentro de um fato. Né? Por exemplo, eu estou pessimista que esse ano ainda vai ter picanha, mas é só um... Isso aí não é otimismo, é pessimismo. Pessimismo, pois é. Agora sim, uma pessoa que vive pessimista o tempo inteiro, acho que é aí que está o problema. Porque a questão, quando você vai analisar o pessimismo, você vai ver que ele vai ter problema, a pessoa tem problema com a fé ou a esperança em algum grau. Né? Normalmente, o maior grau de pessimismo que o crente pode ter, mesmo ele tendo muita confiança, e é estados passageiros, não é eternos. Ele não pode ser pessimista. Ele há um momento qualquer e fraqueja, porque nós somos humanos. Tem um irmão aí nosso que foi fazer uns exames de coração aí e viu que estava doente e ele pensou, Deus vai me levar. Dobrou a doença. Deus vai me levar. Mas aí ele pensou nisso, poxa, é bom Deus me levar e tal. E depois começou eu vou cuidar, mas eu não estou nem afim, #partiu o céu, né? E no dia seguinte ele estava rindo, brincando, você não estava doente? Estava, mas se Deus me levar, bem. Então, no momento, a pessoa fica triste, mas aquilo é tristeza momentânea. E aí eu vou lembrar... Nuvem passageira. Nuvem passageira, porque o Jó, lá em Jó 19, se não me engano, ele fala dos amigos, reclama de todo mundo que não largaram ele, abandonaram ele. Olha, vocês ficam rindo de mim, zombando de mim, será que nem das minhas carnes vocês não se fartam mais? Aí o que ele fala? Poxa, tudo que eu estou passando, por que vocês fazem isso comigo, né? Aí, dentro daquele pessimismo, daquela tristeza dele, daquela situação que ele estava vivendo, ele fala bem assim, gente, mas também, olha só, quem dera que minha história fosse contada, que fosse marcada para os anais de todos os tempos, quem dera que fosse esculpida numa rocha minhas histórias, para que não se apagasse, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre toda a terra. Então, no momento de dificuldade dele, ele teve a percepção de primeiro reclamar, e aquilo trouxe tristeza porque ele estava no sentido de pessimismo, mas passageiro demais, porque depois ele lembrou que aquela história dele servia para edificação e evangelismo de muitas vidas, e depois ele sabia que acima de tudo isso havia Jesus Cristo. Eu sei que meu Redentor vive. Tudo bem, Jó, Deus não tinha nascido, mas ali ele já estava profetizando a vinda do Messias, né? Que ele vive e vai se levantar. Então, veja bem, a história de Jó, ela serve exatamente isso, que você pode ter momentos de tristeza, de agonia pelo seu sofrimento. Agora, você não pode ficar pessimista e achar que o tempo todo a tua vida acabou. Há um momento qualquer que as coisas vão virar, né? Então, o otimista em extremo também é um erro, porque tem gente que abre uma porta de uma igreja, está num púlpito lá, tem 10 irmãos lá, ele está achando que no mês seguinte ele vai ter um carro, no mês seguinte a obra dele está grande, ele vai levantar 20 obreiros. Isso aí também é meio lunático, é meio platônico, né? É meio fora da casinha. Nós temos a realidade maior da nossa vida, não é pessimista nem otimista. O realismo, literalmente, é entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele e tudo ele fará. Conhecer a Deus e esperar, como o pastor Barbosa falou aí, e esperar o tempo certo das coisas acontecer mais em Deus. Se você espera em Deus, você não vai ser pessimista se as coisas não aconteceram amanhã. Se você confia em Deus, você não vai ter o otimismo exagerado, né, fora da casinha, porque as coisas estão acontecendo a qualquer momento e tudo. Ai, que maravilha, Deus, glória a Deus. Hoje eu comi ovo, amanhã eu não tenho o que comer. Isso também é besteira. O realismo é viver uma vida literal, sabendo que nós estamos na dispensação de Deus. O que é mais difícil para o crente é colocar a vida dele no caminho do Senhor, confiar em Deus e seguir em frente, sabendo que Deus vai produzir a vida dele de acordo com a vontade dele. Entregar a vontade nossa a Deus, isso para o crente é difícil demais. Tem alguma ligação do pessimista com a murmuração, pastor Barbosa? Olha, veja bem, a ligação é mínima. Para mim é mínima. Porque o murmurador, às vezes, nem é pessimista. O murmurador, qualquer coisa que acontecer, ele fala que está tudo errado.
O murmurador, ele, mesmo ele estando bem, ele murmura contra Deus. Né? Então, eu fico olhando, né, que a murmuração do povo de Deus que os colocaram ali no deserto, né, 40 anos, eles murmuraram com coisas que eles não estavam sofrendo mais, castigos, fome, né? Fome, prisões, todo dia morria escravo hebreus lá no Egito, né? Os filhos deles não eram filhos deles e tal, e a matança dos primogênitos ali, a matança dos varões, né? Masculino, Moisés foi agraciado e não morreu. Então chega no deserto, o murmurador começa a falar. Pois é, até mentir. O murmurador até mente para defender a sua murmuração. Lá no Egito a gente tinha tanta coisa. Aí tinha comida farta, aí tinha até peixe, bolinho e bababá. E tiraram uma onda com Deus. O que aconteceu? Mas peraí, eu não estou entendendo esse povo. Né? O que acontece? Por causa da murmuração, eles morreram no deserto. E no pessimismo, eu vou dizer de um grande homem de Deus, que ficou muito pessimista. E entrou na caverna e ficou lamentando. Pessimismo. O profeta Elias. E Deus não chegou para falar, coitadinho de Elias. E quando o Paulo também reclamou que levou tapa de Satanás lá, Deus não fala coitadinho de ninguém, não. Ele diz, rapaz, olha aí, vamos levantar aí, rapaz. Levantar, a obra não acabou, não. Tem 5 reis para você ungir. E chegou para Paulo está lá, pois é, eu apanhei, orei 3 vezes e apanhei. E estava pessimista daquela situação. Aí Jesus fala, Paulo, o meu poder aperfeiçoa nas suas fraquezas, a minha graça te basta. Para nós, para vencer o pessimismo, são as misericórdias de Deus, que se renova a cada manhã. As lutas que eu estou enfrentando hoje não tem nada a ver que vai vir amanhã. Mas hoje eu já estou crendo na graça de Deus. E amanhã cedo eu falo assim, não sei o que vai acontecer, mas eu sei que a sua misericórdia renova a cada manhã. Pastor Valverde, o pessimista, ele desanima quem está à sua volta? Não? Bom, às vezes sim, depende, né? Porque, assim, se a pessoa do lado também não tem força também, e olha o pessimista, a fala do pessimismo com a realidade das coisas, ele vai realmente desanimar. Agora, eu tenho assim uma porção de gente do meu lado que é muito pessimista. Eu estou doente, eu estou mal, não posso fazer, não posso ir. Eu fico rindo, né? Eu acho engraçado. Poxa vida, eu tenho tudo o que eu preciso, o ar que eu respiro e saúde, né? Tenho conhecimento e discernimento, e Deus ainda me escolheu sem eu merecer para a sua maravilhosa obra. O que eu quero mais da vida? Então tudo que vier para mim é lucro. Então veja bem, o pessimista pode contaminar o ambiente, sim, né? Porque a murmuração dos murmuradores lá do Egito, do deserto, eles contaminaram muita gente, porque também as pessoas, porque o pessimista traz sempre uma perspectiva do que algo que poderia ser melhor e não é. O otimista traz sempre a perspectiva daquilo que está ruim é bom. O pessimista traz sempre uma perspectiva de algo que poderia ser melhor e nunca vai ser. Aí ele fica pessimista porque nunca vai ser. O otimista traz sempre uma perspectiva de que aquilo é muito ruim, mas está servindo para lição para ele, entendeu? Então o otimista está vendo sempre o lado negativo como positivo. O pessimista está sempre vendo o lado positivo como negativo. Viver já é positivo, viver já é bom. O que está faltando no homem é entender que e não ser contaminado por essas notícias ruins. Nós estamos vivendo uma fase dificílima em todas as áreas hoje. Eu nem vou falar de política, porque aí é chover no molhado. Mas a gente sabe muito bem que daqui a pouco Deus vai dar resposta e essa nação vai mudar e todas as coisas vão mudar, porque quem está no controle da nossa vida é Deus. Então, se a gente confia no Senhor, sabe que entregou o caminho a Ele, tudo Ele vai fazer. Então não vai ter pessimismo, não vai ter coisas ruins que vão durar para sempre. E nem bem que nunca se acabe.
Isso é realismo, tá, gente? Muito bem, 11h54, mais alguma coisa a acrescentar, pastor Barbosa? Eu gostaria de estimular a fé, o aprendizado, né? As orações, procurar ajuda de quem tem Deus. Se você procurar ajuda de um pessimista, como disseram aqui, Valverde, a coisa vai piorar, né? Evitar a aparência do mal, evitar a aparência do mal até nos comentários. Eu, por exemplo, eu não tenho nenhum prazer de ficar o dia todo no bar mais, porque ali é a aparência do mal para mim, entende? Então, os nossos amados ouvintes comecem a pensar, o seu futuro será glorioso. Comece a pensar, o próprio Deus que está vendo você chorar é o mesmo que vai enxugar as tuas lágrimas. Isso. E nos cobrirá com todas as sortes de bênção. Né? E não seremos aquele que, por causa de bem material, disse coma a minha alma, porque temos tudo. Ele poderá, com tudo de bom na terra, ouvir a voz de Deus dizendo, louco, ainda hoje te pedirei a tua alma. Não querendo ficar pobre de maré, mas rico da graça de Deus nos dá poder para entrar no céu e ficar com ele o tempo todo. 11h56 na Melodia. Quero agradecer aqui aos nossos debatedores, pastor Valverde, também pastor José Barbosa, e você pela audiência. Melodia, ao vivo também no Facebook e no Instagram. Um abraço a todos. Chegando o Rádio Chofé, nosso amigo... Um abraço, Ebenezer, o Papa da Melodia, que Deus te abençoe. Tá chegando. Estamos orando por ti. O nosso debate fica assim amanhã, terça-feira, 9 de setembro. Se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.